Olá! Hoje é dia da gente falar de medicina, mas muito especialmente da nossa Unimed e dessa grande conquista para o Vale dos Sinos, que é esse centro de referência internacional, nosso Hospital Unimed. Meu convidado de hoje é burguense, filho do seu Pedro e da dona Ivone, é cardiologista e atua em Novo Hamburgo e São Leopoldo. Marido Eliane é diretor de serviços próprios da Unimed Vale dos Sinos. Pai do Atos, da Thaís e da Stephanie, acompanhou para e passo a construção do novo hospital da Unimed, inaugurado em maio deste ano, com equipamentos que se tornaram referência na América Latina. Hoje teremos uma conversa de peso com o Ricardo Boiren. Ricardo, muito bem-vindo para essa conversa de peso. O prazer é meu estar aqui com vocês, né? É uma satisfação estar aqui contigo no teu programa, colocando algumas coisas aí da vida da cidade, da nossa comunidade. Já te digo o seguinte, quando falaste nosso hospital, a nossa Unimed, é tudo que a gente, como cooperativa, quer para uma cidade que tanto nos acolhe aqui. Então, quando as pessoas da comunidade dizem a nossa Unimed, isso nos dá uma satisfação muito grande. E é um orgulho, eu acho que para todos nós, né, Ricardo, ter um hospital de referência, como se transformou. Já era um grande centro de referência, claro, o antigo Hospital da Unimed, os centros do serviço da Unimed, desde sempre no Vale dos Sinos, né, uma das mais organizadas e destacadas do Brasil, mas esse hospital, bom, é fora de qualquer esquadro, né, está fora do mapa, né. Eu diria o seguinte, que isso aí, em termos de serviços próprios, que é a constituição de serviços que a gente coloca à disposição por meios próprios, né, é a expressão máxima de um serviço próprio. A Unimed começou há muitos anos atrás, inaugurada em 1º de maio de 75, e acompanhando a evolução do Vale, ela também foi evoluindo. E houve, então, a necessidade de cada vez mais tu constituir um atendimento aos clientes de uma forma um pouco mais e cada vez mais complexa, com qualidade melhorada. Então, se construiu lá pronto atendimento, urgência, ambulância, se construiu o Hospital Dia em São Leopoldo, Hospital Dia em Novo Hamburgo, se adquiriu o Hospital São Rafael em 2006, mas sempre... Foi um passo importante para a cidade. Foi um passo importante para a cidade, então... a gente constituindo sempre no planejamento estratégico a questão de fazer um hospital que abrangesse alta complexidade. Ou seja, algo de referência que conseguisse atrair não só o atendimento dos clientes médicos e oferecer para a cidade um hospital de ponta, como também uma referência no Estado. Então, sempre esse foi o sonho da Unimed. E em 2012, a Assembleia aprovou a construção do hospital. E desde lá, então, portanto, 10 anos aproximadamente, essa foi o nosso objetivo como direção, como gestão. E, finalmente, está concluído uma parte dele, tem mais uma parte ainda, que é o hospital antigo ser reformado, que para nós é uma meta atingida, uma meta alcançada, é um sonho que se torna realidade e, como eu falei, dentro da prestação de serviço de medicina, tu ter um hospital próprio é a expressão máxima desse tipo de oferta de serviço, ou seja, tu vende aquilo que tu tem, né? A Unimed é uma cooperativa médica, possui planos de atendimento médico, mas além de vendê-los, quem presta o serviço são os próprios sócios e dentro das suas estruturas próprias. Então, nós realmente estamos muito felizes, não foi fácil, foi uma caminhada lenta, gradual, mas sempre para frente, e estamos muito satisfeitos. E de novo, quando se diz a nossa Unimed na nossa cidade, no nosso vale, digamos assim, né, a gente fica muito orgulhoso desse reconhecimento. Oi, Ricardo, mas quando fala assim, a quantidade, uma sociedade de médicos, né, uma cooperativa de médicos, mas isso minimiza, por exemplo, a quantidade enorme de empregos que vocês geram, né? Porque não é só uma cooperativa de médicos, né? É um grande vetor de geração de emprego e renda da nossa região, né? Isso é o impacto que a gente traz dentro da comunidade, né? Por exemplo, a Unimed... Além de cada médico em sua clínica, no seu espaço. Né? A Unimed, ela tem uma área de abrangência de 11 municípios aqui no Vale.
Então, as Unimedes, elas são constituídas das suas singulares. Dentro do país, por exemplo, são 350 Unimedes. Cada Unimed abrange uma região. É por isso que a Unimed é muito boa em rede também. Não é só uma condição de atendimento de qualidade, mas a rede de atendimento é nacional. Então, nossa Unimed aqui, por exemplo, pegando o nosso caso, são 11 municípios. Esses 11 municípios são atendidos com 515 médicos. Esses 515 médicos nos 11 municípios geram 1.800 empregos. Não é? E mais 130 fornecedores, quer dizer, é bastante gente envolvida dentro de um escopo em que se dá um atendimento à saúde que é uma área fundamental. Né? E a construção desse hospital que aumenta e catapulta, digamos assim, os empregos, as possibilidades e tudo que existe em torno, é só olhar a região onde ele está constituído, hoje como já aumentou em termos de demanda, e os negócios para a região também, serve de referência. Né? Então, sim, é um serviço prestado pelos 500 médicos que são sócios, gera um emprego numa atividade essencial e também importante que vai ficar aí por muitos e muitos anos. Né? Nós vamos passar, o hospital vai estar lá. Vide o nosso hospital glorioso, né? Hospital Geral, Hospital Regina, na cidade, quantos anos tem? São centenários. Então, a Unimed também tem aí um hospital de alta tecnologia, com uma estrutura moderna, porém a gente sabe que isso vai ficar por muitos, muitos, muitos anos. Então, ter participado de uma obra assim, de uma entrega de um serviço assim, que é um serviço essencial na saúde, e trazer isso que tu falaste aí, Rodrigão, que é ajudar a comunidade também, em termos de emprego e prestação de serviços, é uma das coisas que também nos orgulha muito. Ô, Ricardo, eu estava lá junto com vocês no dia que foi inaugurado o novo espaço dedicado ao tratamento cardíaco, do coração, né? Cardiovascular, um novo centro ali. A hemodinâmica. Moderníssimo, né? Equipamentos de ponta no mundo, né? Aquilo ali já foi um passo muito bacana, né? Sim. Hoje eu acho que se faz... Tem algum polo que faça muito mais do que a gente faz aqui no Vale dos Sinos, na nossa Unimed? Eu não digo mais, mas com a qualidade nós estamos muito bem colocados. E nós temos serviços aqui de referência que não tem em alguns lugares do estado. Então nós temos equipamentos dentro do novo hospital da Unimed que só tem aqui. Pois é, depois disso vem esse novo hospital. O que agrega então neste novo hospital, nessas tecnologias? Bom, na prestação de atendimento médico, muitas vezes o que se tem é um serviço mais básico que se cria durante o atendimento, porém a evolução desses serviços exige complexidades maiores. E a gente sabe que a tecnologia médica, o envelhecimento da população e a possibilidade de fazer maior e melhor diagnóstico vão trazendo para nós cada vez mais complexidade dentro do atendimento médico. Síndromes, doenças mais raras, doenças mais complicadas e complexas, existem e são necessárias que se tenha uma solução completa, ou seja, o índice de resolução tem que ser grande. Então não adianta só ter aí um atendimento um atendimento mais básico, mas quando começa a ter uma doença ou uma patologia um pouquinho mais complexa, tem que mandar embora. É isso que esse hospital está trazendo para cá. Não precisamos mais mandar ninguém para atendimento em outros municípios, por exemplo. Agora, existe uma complexidade aí que a gente chama de alta complexidade, de uma resolução do 0 ao 100% dentro dessa unidade que é o novo hospital. Então, o que ele contribui é esse diferencial importante de poder, por exemplo, fazer transplante, cirurgia cardíaca, cateterismos, procedimentos por robótica, tudo isso está dentro do escopo ali na frente que o hospital vai entregar. Hoje já entrega. Então a gente tem aí uma oferta junto com a qualificação técnica dos nossos médicos, das estruturas modernas e da tecnologia, um casamento muito bom que nos oferece resoluções de doenças que antes a gente tinha que mandar para fora do estado. Então a pergunta, o que agrega? Agrega realmente uma solução, uma resolução da alta complexidade médica aqui na nossa comunidade. O que evoluiu na tua
trajetória como médico, quando tu pensa o que era o check-up lá 20 anos atrás e que a gente tem hoje, hein? Por exemplo, na cardiologia. Pois é, então, o check-up sempre foi como subir uma escada. Tu vai de degrau em degrau e, de acordo com os primeiros exames, eles vão descortinando, digamos assim, os próximos exames. Um check-up não é fazer um monte de exame e ver o que dá. Né? Isso não é atendimento médico, isso aí é fazer exame. E a gente não trata laudo de exame, a gente trata a pessoa. Perfeito. Então, o check-up sempre é escalonado, dependendo do indivíduo. Por isso que se diz é individualizado, a gente tem que lançar mão de exames desde os mais básicos, que às vezes chegam... Que era o que nós tínhamos ali atrás? Que era... e que continuam sendo. Continuam sendo. Vê bem, a arte médica e a tecnologia, ela não dispensa nada, ela só agrega. Então, eu não estou tirando nada do que já tínhamos por não ser importante, não, pelo contrário, continua sendo extremamente importante tudo que a gente tem. Só que eu consigo ir um pouquinho mais longe, digamos assim, quando começa a ter uma necessidade técnica para isso. Então, o check-up continua sendo o de 20 anos atrás, entre aspas, obviamente com os exames básicos, começa tudo numa entrevista com o médico, um exame físico bem colocado, os exames de laboratório, na parte da cardiologia, um eletrocardiograma é o básico, que já se fazia. Mas dali para frente é que quando começa... Mas parava ali, o eletro era... Fora isso, era invasivo, né? Exato, mas aí ia muito da expertise médica, por isso que quanto mais antigo, experiente era o médico, melhor, né? Os primeiros routers que a gente viu usando... Era uma caixa desse tamanho. O cara carregando aquilo, né? Era o máximo aquilo ali. Exato. Hoje não, hoje é um aparelhinho desse tamanho. Isso nos trouxe mais diagnóstico, como a gente está falando antes. E com mais diagnóstico, eu consigo descobrir mais coisas. E essas doenças que antes eram raras, hoje elas passam a fazer parte de um protocolo de atendimento quase que comum. Então, sim, se faz mais diagnóstico. E aí entra aquela máxima, e quanto mais a gente consegue envelhecer, mais, obviamente, a gente vai ter algum evento de saúde. Vai usar. Vai usar. Então, o serviço de saúde, com uma complexidade aumentada, vai ser essencial, não só agora, como sempre, né? Então, é isso. O check-up ele vai indo, como subir daquela escada, e chega até onde existem os exames invasivos, que é o cateterismo, a hemodinâmica. Não tem nada que substitui o cateterismo ainda. O cateterismo cintilografia está pertinho disso? Que são coisas distintas. Por exemplo, o cateterismo é o padrão ouro, que a gente chama na medicina. O que quer dizer isso? Eu botei um catéter lá dentro e eu estou vendo aquilo. Eu entrei, é um exame invasivo. Existe risco? Existe, por isso que não se pode pedir assim, sem uma necessidade estritamente técnica. Existem os exames não invasivos, que eles nos aproximam dessas informações mais detalhadas. E aí tu lança a mão dos funcionais, que é a esteira, o mapa, o eletro, a cintilografia miocárdica, por exemplo, a ecografia, angiotomografia, que são as tomografias. Agora no nosso hospital tem uma ressonância cardíaca, que também te dá praticamente o coração todo. Põe um coração em 3D ali. Exato. E aí o que acontece? Por que já não se vai direto para isso? Porque não tem sentido nenhum tu olhar para um hospital ou para um atendimento médico com vários exames como se estivesse num shopping querendo usar tudo que tem. Tu tem que ter, sim, uma indicação técnica formal, até porque muitos exames, e aí entra o efeito colateral dos exames, tem radiação, tem contraste. Então, existe aí na medicina a prevenção primária, secundária, terciária e agora tem a quaternária. O que é primária? É uma pessoa saudável mudar seus hábitos de vida para não ter doença. O que é secundária? Eu já tenho uma doença e eu estou tomando remédio e tratando essa doença. O que é um terciário, uma prevenção terciária? Eu já tenho a sequela da doença, então estou cuidando da sequela. E a quaternária, então, o que seria se... tu proteger o paciente de medidas intempestivas, muitas vezes que a tecnologia, a medicina e muitas vezes exames em excesso causam. Porque às vezes a gente se emociona, né? Eu tenho plano da Unimed, eu vou fazer tudo que é exame. A gente escuta isso, né? É um raciocínio comum. Para mim seria muito melhor isso que comer direito, por exemplo, ou que caminhar, é bem melhor. Mas só isso não... Não, a Unimed cuida de mim, pronto. Ok. Só que ela não faz isso, né? Claro que ninguém faz isso por ti. Não, fazer os exames realmente não te Mas que traz... bom que está lá quando a gente precisa. Óbvio. Eu quero saber como é que funciona esse negócio de serviços próprios. O que é isso? Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Ricardo Boira.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor de serviços próprios da Unimed Vale dos Sinos, o cardiologista Ricardo Boiran, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui a gente vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em Gramado em novembro. E o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Ricardo, a gente conversava um pouco no primeiro bloco sobre a chegada do hospital e um pouco do teu trabalho, né, e da evolução do trabalho médico com essa quantidade gigante de recursos tecnológicos que vocês têm à disposição hoje, que nós, como pacientes, como usuários, né, como pessoas que consomem vida, né, saúde, temos à nossa disposição, né? E me chamou a atenção essa nomenclatura. E o que é um diretor de recursos, serviços próprios? Então, quando a gente constitui um atendimento médico dentro da operadora, porque a Unimed ela é uma operadora de saúde, né, planos, e também é uma prestadora. Então, ela, além de negociar com a operação de venda de planos de saúde, eu compro um plano da Unimed da operadora, eu recebo a prestação de serviço que é da prestadora. A Unimed é as duas coisas. Então, ela também tem uma obrigação óbvia de te entregar aquilo que foi adquirido e da melhor forma possível, com a melhor qualidade e a melhor acessibilidade. E aí existem duas formas de fazer isso. Contrata o serviço terceiro, alguém vai trabalhar para a Unimed para fazer essa prestação de serviço, ou a própria Unimed constitui esse serviço próprio. Exemplo, nós estávamos falando de eletrocardiograma, pronto atendimento, emergência hospital. Eu posso contratar um hospital para prestar muito esse comum, serviço, inclusive, que é a maioria, ou se eu pegar meus investimentos, se eu pegar as receitas e investir em produção própria, eu vou construir um pronto atendimento, vou comprar ambulância, vou ter unidades de consulta, vou ter medicina preventiva, internação domiciliar e até um hospital, por que não? E é isso que a Unimed vem ao longo desses anos fazendo com as suas receitas, reinvestindo no negócio para construir os tais serviços próprios, que é um nome que eu concordo, é meio diferente dentro da nomenclatura médica, mas é aquele que coordena os serviços que são próprios da cooperativa. E por que isso é importante? Principalmente porque tu tem a gestão do custo e tu tem a gestão da qualidade, ou seja, consegue interferir dentro das questões todas de oferta de serviços de uma forma mais enxuta, né, e ao mesmo tempo controlar a qualificação desse atendimento onde tu tem... Imprimir a tua marca. Exato, que a gente chama de padrão Unimed. Então, dentro disso eu tenho total autonomia para investir aqui ou ali e monitorar esse serviço se está bom, se está regular, o que mais eu preciso. E aí, dentro da construção desse hospital, é muito importante frisar isso, os 500 médicos participaram. Então, olha como... Como é que é uma assembleia com 515 médicos? Realmente é complicado, mas as decisões que lá Você saem... está falando com alto poder intelectual ali, gente que tem muito para contribuir. Mas né? Exato, ao mesmo tempo que é um pouco mais difícil a gente conseguir chegar numa decisão rápida, e é essa a questão das cooperativas como um todo, elas são muito boas para a comunidade, usam a prestação toda do serviço em casa mesmo, na própria comunidade, porém elas são mais lentas nas decisões. Por quê? Porque é uma decisão mais assertiva, mais coordenada, tem que ter uma assembleia, todo mundo tem voz, cada cooperado é um voto. Então, porém, ao mesmo tempo que depois disso aí tomada, todo mundo abraça junto. Então, isso é o bonito. Não existe... Tem que ser madura essa decisão. Madura e todo mundo acolhe. Então, quando se decidiu comprar a Unimed... Um investimento de quanto? 250 milhões. Para tomar uma decisão dessa, são 515 responsáveis por tudo isso. Né? Exato.
Então, uma vez tomada a decisão, todo mundo se abraça de novo e vamos lá. Então, vamos construir um hospital. E aí foi feito. E para construir, cada especialidade participou digamos assim, das sugestões que melhor se apraz. Quer dizer, a cardiologia, a traumato, ginecologia, pediatria, nefrologia, todas as especialidades médicas, intensivismo, cirurgiões. Então, quando chegou a parte do bloco cirúrgico, os cirurgiões são chamados, o que precisa aqui, como é que faz ali. E aí tu vê que um hospital nasce, que nem a gente fazer uma casa própria, tu faz do teu jeito, né? Tu não chega lá e compra uma que acaba ajeitando. O hospital foi construído assim, tu faz do jeito que os médicos, que são os profissionais que lá trabalham, e os colaboradores também, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, o pessoal da nutrição, toda essa turma, melhor resolve fazer. Aí, numa medida que tu tem lá a arquitetura, o gerenciamento da obra, a construtora toda envolvida com os 500 donos e que sabe qual é a melhor maneira de produzir isso, o resultado é esse que a gente tem. Então, um hospital que está muito próximo das decisões clínicas, por exemplo, na emergência ficar do lado do centro de diagnósticos e imagem, né? Então, é muito próximo na outra. O bloco cirúrgico fica no mesmo andar que a UTI, né? As unidades de internação mais acima. Então, toda a distribuição do hospital tem uma logística muito bem estudada de acordo com o funcionamento de médicos e pacientes. Eu imagino que, para constituir tudo isso, nós temos desafios enormes com aquilo que são os descartes, né? Que cada vez mais, e sobre qualquer hospital, é gigante o acompanhamento do poder público, do meio ambiente em torno disso, né? Como é que mudou alguma coisa nesse trato em relação ao que vocês já tinham? Porque também ampliou muito a oferta de serviços, né? Sim, aumentou. Aumenta os problemas com isso também. Né? Exato. Os desafios, Tudo né? se multiplica. O desafio maior foi realmente uma série de licenças necessárias para construir. Não é para menos que desde 2012 se tinha esses projetos, que era vertical, depois ficou mais horizontal, mudou de terreno, e a gente foi constituindo muito devido a muitas burocracias, licenças aqui e ali, mudanças de lei, regramento, enfim, a gente teve que equacionar todos esses problemas que no final se conseguiu, né? E dentro da questão, porque esse hospital está na frente do Parcão. Né? A área do Parcão é uma área verde. É linda a vista, né? Linda a vista. E ali existiam alguns problemas de aves, enfim, que a gente teve que se adequar. E baseado nisso, a gente conseguiu fazer com que esse hospital tivesse uma sustentabilidade em termos associado com o meio ambiente muito grande. Então, economia de água, energia, reaproveitamento, cisternas, placas solares, tudo isso vinculado com o meio ambiente. A iluminação natural dele também é linda, é maravilhosa. E a própria Constituição, por ser ali, tem muito vidro, né? Não é um hospital fechado. Qualquer lugar que tu estiver, se tu olha, tu vai ver alguma imagem ao redor. Ele é pensado para ser tipo um hotel, assim? Ele tem toda uma customização relacionada com uma hotelaria diferente de um hospital tradicional, digamos assim. Então, dependendo de onde tu estares lá, tu nem percebe que está no hospital. Até as cores. Até o primeiro guarda-pó branco, claro, né? Daí todos nós, o coração começa a bombar. Até aparecer mais a forte, injeção, assim. né? É verdade. As cores também foram bem pensadas em relação ao próprio Parcão, né? Então, as unidades lá, por exemplo, tem o nome de árvore, com cores de árvore, né? Acácia amarela, jacarandá é azul, flamboyant é laranja, ipê roxo é roxo, né? E essas cores também remetem lá a um comportamento, humor, tranquilidade. Então, até esses detalhes. E como é que é fazer isso no meio de uma pandemia, hein? Porque com isso ninguém no mundo estava contando. É verdade. A pandemia pegou todo mundo, como se diz, de calça curta, né? Por sorte, em 2018 a gente lançou a pedra fundamental do hospital e ainda não tinha chegado a pandemia, onde a gente pôde fazer toda uma estruturação com a empresa construtora de São Paulo, que é a Engeform, e já fazer contratos de aquisição de material. E quando chegou em 2019 na construção do hospital, a gente já estava com o planejamento todo alinhado. Então, a pandemia, dentro da questão de construção,
ela não teve muito impacto, porque sempre trabalharam, eram quase 400 funcionários trabalhando dentro do hospital na obra de construção, com todos os protocolos, não se parou um minuto de trabalhar, e se conseguiu fazer o hospital no cronograma ideal e projetado. Só na inauguração aqui não deu, porque daí era março, né? Era março, não tinha foi o auge como, da pandemia. foi o auge. Né? Para você ter uma ideia, a Unimed tinha 7 leitos de UTI, virou 40. Imagina. 40, então não tinha como desalojar, transferir, fazer mudança com uma ocupação tão grande de pacientes graves. Então, Mas aí foram 60 dias de diferença. Ficou, deu para colocar todo o aparelhamento do hospital, e aí depois a inauguração saiu num curso normal, sem problemas nenhum. Mas a gente vai fazendo a conta, né? O cara estava me comentando antes aqui, de 5,40 uma caixinha de máscaras para 140. Quer dizer, isso é um exemplo entre centenas, talvez milhares de itens que... Os itens médicos, geralmente, isso é uma questão que é interessante falar. A inflação médica, ela não tem nada a ver com a inflação de IPCA que a gente está acostumado. Ela vem por insumos de importação, de dólar, de imposto. E muitas vezes a inflação está ali em 5,40, a inflação médica é 17. Ou seja, o material que se usa, os contrastes, os equipamentos, as agulhas, os catéteres, a tecnologia toda importada, equipamentos que se usa vem de fora. Então, isso tudo joga o custo lá para cima. Então, isso teve bastante impacto, no atendimento, né? Porque além de ter uma demanda muito grande de pacientes, tu teve aí um consumo de itens, não é segredo que os anestésicos em algum momento foram ameaçados. Só que em função da nossa estrutura, aí entra de novo os serviços próprios. Isso é muito importante, porque se nós não tivéssemos os serviços próprios, quando é que eu ia achar 40 leitos de UTI? Mas como temos o hospital e os pronto-atendimentos, a gente transforma isso naquilo que o momento exige. Então, a segurança de tu ter um plano que tenha os serviços próprios é tu conseguir customizar para a necessidade que seja qual for, ela vai estar provendo o que tu necessitas. É claro que os insumos médicos aumentaram. E a gente teve que alugar até respiradores ou pagar o dobro de respiradores, mas muito, e é isso que eu falei no início, que ficou confortável para nós, entre aspas, é que os contratos, as contratualizações, tanto de material para obra, quanto de recheio do hospital, quando a gente fala recheio, o pessoal entender, são os aparelhos. Angiotomografia, são mais ressonância. caros que uma obra civil? Sem dúvida. Um microscópio, por exemplo, para fazer neurocirurgia em 3D com visão robótica, está 3 milhões. A nossa ressonância magnética, que faz software avançado cardíaco-neurológico, foi $900 mil, então hoje seria 4 milhões e 500. Então, são valores realmente expressivos e que constituem o tal do recheio. Isso vale para cama, material de UTI, exames como mamógrafos, ecógrafos, vários aparelhos médicos são muito caros. Então, a gente constituiu isso e nós não sofremos maior impacto porque já tínhamos feito a compra antes da pandemia. Então, a contratualização, devido a um planejamento muito bem rigoroso e executado, permitiu que a gente conseguisse dar a construção, não o impacto da inflação, que aconteceu devido à pandemia, e nem a falta de equipamento, e também insumos médicos. A máscara, sim, esses aí descartáveis realmente explodiu. É consumo... mas nós não sofremos maior impacto dentro do que a gente tinha feito até de estoque, né? Porque, de novo, a gente já mais ou menos, afinal somos médicos, né? Imaginou como é que as coisas... Então já se comprou várias coisas... Quando apareceu lá no horizonte uma pandemia... Sai correndo, já abastece, China, já vai deixar tudo prontinho. Então, esses aí que são de maior impacto e que causaram maior transtorno na saúde pública, por exemplo, e algumas entidades privadas também, a gente teve dificuldade, sim, não vamos dizer que não, mas se conseguiu, porque muita coisa já estava programada, até por sorte, porque era para construir o hospital. Não se pensava muito que... Né? Então, todo aquele instrumental
enorme que se comprou para constituir o hospital, se pôde usar e transformar, por exemplo, 7 leitos de UTI em 40. Então aí entra a importância, só para fechar, dos serviços próprios. É aquele serviço que eu tenho, que eu constituo, construo, faço a gestão do custo, faço a gestão da qualidade e ofereço para o cliente, porque ele está lá para sempre. E é impressionante o quanto, apesar de tantas pessoas queridas que nós perdemos, né, Ricardo? O mundo inteiro perdeu. A gente, felizmente, não viu cenas tristes aqui na nossa região, como vimos no Amazonas, em Manaus, como vimos na Itália, como vimos em Nova York, né, capital do mundo, sofrendo horrores pela explosão, né, e pelo descontrole total de tudo isso. Felizmente, a nossa região não viu essas cenas mais tristes, né? Conseguimos, mais ou menos, atender todo mundo, né? Exato. Tivemos cuidado, as dificuldades, né? Mas ninguém ficou de fora. Não, e acho que, claro, a Unimed é ainda muito melhor nisso aí, mas felizmente o sistema público também conseguiu, de certa forma, abarcar e levar isso. Mas o mais importante disso é o resultado de tudo isso, que é um legado que fica para a nossa comunidade, para a nossa região, esse grande hospital, esse belíssimo aparelho, né, para a nossa comunidade. Quero te agradecer demais a oportunidade de estar falando contigo. A gente não faz noção de tudo que envolve, né? Bom, não é todo dia que se constrói um hospital, sobretudo dessa magnitude. E tu compartilhar um pouco com a gente dessas histórias, desse registro histórico que fica desse processo que vocês viveram tão intensamente, né? Sim, exato. E ficou na lembrança de todo mundo. Quem participou de mais de perto vai levar esse legado, como também na memória, né? Mas o pessoal participou de uma forma assim muito ampla e volto a dizer a mesma coisa que quando a gente começou essa conversa. Parece que a comunidade estava torcendo também para a Unimed e participou, aonde a gente passava e como é que está o hospital, está indo. Parece que assim, realmente, como disse, nosso presidente, é um presente que a gente conseguiu constituir, dar para a comunidade e o senso de valorização que as pessoas dão... Pertencimento, né? Pertencimento, muito bem colocado, é fantástico. A gente viu durante toda a construção desse trabalho, que não foi fácil, né, a participação e o apoio da comunidade. Isso nos deixa muito contentes. Vibremos muito e utilizemos muito também na medida do necessário, né? Isso aí. Vamos tentar fazer de tudo para ficar longe. Mas que bom certo. saber que quando precisar, está lá à nossa disposição. Quero te pedir especialmente que leve um abraço à queridíssima Eliane Beuren, também Boyden, né? Mas como todos nós chamamos, conhecemos a Eliane Beuren, né? Essa apresentadora aqui da nossa região, para o Rio Grande inteiro. E para o Atos, teu filho também, querido amigo, e um grande talento, né? Obrigado. Da escrita, né? Da literatura, um proeminente escritor, muito mais que promessa, está aí, realizando muito, desde muito cedo, cada vez mais. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Unimed Vale dos Sinos, parabéns a cada um dos médicos associados e dos colaboradores. Hoje, numa conversa de peso, com o diretor de serviços próprios da Unimed Vale dos Sinos, o cardiologista Ricardo Boyden. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.